conversar com vocês. Por quê? Gente, eu venho percebendo, né, muitas pessoas que não vivenciaram o luto, houve outros acontecimentos pós-luto, né? Então, após esses acontecimentos, foram acontecimentos aí, a perda física, que é muito ruim, e aí logo em seguida veio uma coisa muito boa, porém ainda não consegue digerir, né, aquilo que ficou para trás, né? Então, por que eu falo isso e dizendo que eu tenho visto muito? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Teve uma moça essa semana que conversou comigo e me dizendo o seguinte: olha, Ana, a minha mãe descobriu um câncer no pâncreas e dentro de 7 meses a minha mãe veio falecer. Né? Então, eu já tinha casado, ainda não tinha filhos, minha mãe doida por netos, né? E aí veio essa doença, né? A minha mãe, eu parei de tentar a gravidez, fui cuidar da minha mãe e minha mãe faleceu. Então eu fico assim pensando, né? Ela falou para mim nessas palavras: hoje em dia nem fé mais eu tenho, né? Porque eu todos os dias a minha mãe sentava para poder orar, seja por telefone, por videochamada, etc. E Deus faz isso comigo, né? E logo 3 meses depois que a minha mãe vem a desencarnar, eu engravido e vem a gravidez de gêmeos, né? O que minha mãe tanto queria. Então, será que isso é justo? E ao mesmo tempo foi um misto de alegria, de tristeza e de alegria, né? Eu tive a perda física da minha mãe, logo em seguida veio a gravidez de gêmeos, né? Veio o nascimento deles, mas até hoje eu não consigo digerir essa questão da perda física da minha mãe, né? Aonde estava Deus nessa hora, né? E onde ele está? Né? E ela é bióloga e falava assim: eu sempre, apesar da ciência estar aí para poder explicar de onde tudo vem, de onde tudo surge, eu sempre fui muito devota a ele, tive muita fé, né? E ele faz isso agora, poxa vida, né? Eu não me imaginava jamais, né, sem a minha mãe, né? Então eu fui conversar com ela no sentido de que, primeiramente, está tudo muito confuso, né? Dentro aí da vida dela, né? Foram perdas e ganhos muito significativos e que ela ainda não processou tudo isso, né? Então eu expliquei para ela, assim como eu já expliquei para vocês, que as fases do luto, né? Elas são necessárias se você viver esse luto, né? Então, olha, na circunstância dela, já tem 1 ano e pouco, né, que a mãe dela desencarnou, e ainda assim ela não conseguiu processar. Então, esse é um caso daqueles que não entram naquela questão que muitos falam assim: o luto depois de 1 ano, já é anormal ficar vivendo esse luto. Mas olha bem, né, ela nem processou nada, né, ela nunca processou nada, né? A Dani está dizendo: muitos questionamentos chegam a mim a este respeito, culpando Deus por tirar o ente querido. Então, o que eu disse para ela foi o seguinte: olha, primeiro que você não viveu o luto, né? Olha que confusão que está a sua mente, né? Tem a perda física da sua mãe, de repente você recebe a notícia de gravidez gemelar, né? E ao mesmo tempo você vai dispensar todo o seu tempo em prol dessa gravidez, desse nascimento, dessa chegada, mas ainda sem ter digerido aquilo que ficou lá atrás, né? Então, o que acontece, gente, diante de tudo isso? Primeiramente, né, nós não estamos o quê? Raciocinando, né? É normal, né, a gente, lá na terceira fase do luto, né, a gente contestar a Deus, é normal, tá? É normal. Deus está mais do que acostumado com isso, com esse acontecimento. Mas o que nós, né, precisamos entender é o seguinte: primeiro nós precisamos raciocinar.
Lembram que tudo que eu falo para vocês, todas as perguntas que nos chegam, eu sempre falo com vocês no início, né? Vamos raciocinar sobre essa pergunta primeiro, né? Para que a gente possa chegar numa conclusão mais sensata. Então, veja bem, a mãe desencarnou num período de 7 meses com 69 anos, né? Então, a culpa é de Deus? Não, gente. Vocês sabem por quê? Porque todos nós temos um planejamento reencarnatório. Nós não já estudamos isso? Nós todos temos um planejamento reencarnatório com data e hora para voltar. Nós viemos sozinhos, voltaremos sozinhos ou coletivamente. Isso foram escolhas nossas, né? Então é o seguinte, findou-se o tempo daquela mãe, né? E por que a gente fica, né, nessa culpando Deus? Porque a gente ainda está sem entendimento e olhando só para nós, né? Eu quero a pessoa aqui, eu gostaria, eu sei, né, que a gente quer que a pessoa compartilhe conosco todos os momentos bons, né? Ah, isso aconteceu, se fulano tivesse aqui, seria tão bom, né? Ah, isso aconteceu, eu queria, mas só que a gente tem que entender que primeiramente houve um planejamento reencarnatório desse nosso ente. Essa é a hora que eu vou vir embora, né? E antes de reencarnar, eles fizeram todo o plano reencarnatório deles e falaram, eu vou passar pela Terra, esse projeto reencarnatório meu, tanto tempo, eu vou fazer isso, eu vou me casar ou não, eu vou encontrar ou não com fulano, eu vou ter filhos ou não, né? Mas em determinada data eu vou voltar para casa, porque a partir dessa data eu não tenho mais o que fazer diante da Terra, eu vou voltar para minha origem, para que eu possa novamente, o entendimento que eu preciso agora é no plano espiritual, né? E tudo que até o ponto que eu chegar na Terra, né? Igual essa senhora, 69 anos, né? Foi o suficiente nessa encarnação para ela poder ter o aprendizado que ela precisava, e agora ela precisa voltar, né? Então, por que isso acontece conosco? Porque, querendo ou não, nós, seres humanos, somos muito egoístas, né? Ana, mas a forma com que foi o desencarne, eu não concordo. Gente, era daquela forma que aquele indivíduo, que o nosso ente querido necessitava para poder voltar para casa, né? Então a gente tem que entender que coisas novas e boas vêm. Mas eu tive a gravidez gemelar, é justo, né? Eu engravidar depois da partida da minha mãe não poder participar. Então olha aí, a misericórdia divina, né? Se Deus fosse, né, passível de questionamento, né, vocês acham que ele permitiria, né, que após uma perda física de uma mãe, que não é brincadeira, porque você perde aí um pilar muito forte, né, uma base, uma referência muito grande, né, e aí depois Deus vem te presenteando com 2 seres, né? Para quê? Para você tentar preencher o seu tempo, para você tentar injetar ali todo o seu amor, para você poder aprender a caminhar, para você aprender ir acostumando, né, com a ideia e ajudando, né? Porque talvez se essas crianças não viessem, seria pior, né? A convivência, ela, né, casada, mas ia ter aquela rotina de serviço, casa, né? Eu acho que o sofrimento seria muito maior, né? Então eu disse para ela, o que você precisa é terminar de vivenciar esse seu luto, né? O luto, o primeiro passo é o susto que a gente toma,
né? Depois é a negação e não acreditar. Será que isso realmente está acontecendo, né? E quando isso cai na nossa mente, não aconteceu, né? Vem aquele misto, né, de revolta contra Deus. Mas depois, quando nós estabilizamos e começamos a raciocinar sobre tudo que está à nossa volta, nós começamos então a entender, né, que a gente estava equivocado, que Deus ainda assim está ali com a sua misericórdia, né? Então são esses os ensinamentos e os raciocínios que a gente vai fazendo, né? E vai visualizando em volta. A primeiro momento, a princípio, parece sim ser injusto, né? Mas lembre-se desse projeto reencarnatório, lembrem-se do ato uma consequência, né? Porque muitos aí também desencarnam por inconsequência, né? Então nós não podemos culpar Deus, né, por planejamentos que ele apenas permitiu que acontecesse, mas o planejamento foi nosso antes de vir para cá, né? Eu vou pegar esse planejamento, colocar todas as coisas que eu preciso aprender, e a partir daí, quanto tempo eu preciso para poder aprender isso? Porque depois disso eu preciso voltar.